É, essa daqui essa imagem é de 2011, 2012. O nome dessa mulher é Sara Raquel da Silva. Ela foi minha namorada no último ano do ciclo de orientação de Maré. Ela foi a primeira mulher pela qual eu tive realmente sentimentos de amor. E eu acho que foi recíproco. Teve vários problemas. Eu sei que tem gente que toda vez que eu menciono só o nome dessa pessoa tem vontade de me matar. E tem um outro resto, metade de pessoas que tentam esconder o que aconteceu. Durante um tempo, no final da minha adolescência, lá para os meus 18 anos, infelizmente teve um rumor, é rumor que a gente fala? Acho que é rumor, né? Pelo qual as pessoas começaram a dizer que eu era escatofilho, né? Que eu tinha fetiche com merda, né? Não sei, outra forma de dizer isso. E apesar de eu ter uma caída pelo ânus, não tinha esse fetiche, eu nunca consumi matéria fecal na minha vida. Mas por eu ter um outro fetiche um pouco também ligado ao ânus, né? São mulheres com gases, não é a mesma coisa. E eu já não me ligo mais de falar a verdade depois de toda a destruição da minha reputação. E quando eu voltei, eu não sabia explicar como eu tinha sentimentos ainda por essa pessoa. Eu acho que por causa, se eu fosse um psiquiatra, seria por causa que a gente nunca consumiu nosso amor. E, eu tava na puberdade, então eu terminei com ela. Um dos motivos era porque a gente não teve relações sexual. Eu acabei fazendo um monte de merda, fui um babaca. E depois ela começou a namorar um cara. E então eu sempre tive esse arrependimento no meu coração. E quando eu tava nos Estados Unidos, eu não sei porquê, eu ainda tinha sempre vendo na minha cabeça, né? Essa pessoa. E, e quando eu voltei, eu tive vontade de conversar com ela. Só que daí aconteceu tudo um inferno na minha vida. Porque parece que as pessoas foram dizer pra ela que eu comia merda, ou que eu era o pior pessoa do planeta Terra. Começaram a minha, não sei, parece que o inferno se levantou contra mim. O mundo inteiro começou a falar que eu era um drogado, que era isso, aquilo. Realmente eu tava perdido. Perdido, escuta bem o que eu tô dizendo, eu tava perdido, porque eu tive problemas com álcool, com droga. Mas eu me encontrei de volta e me reencontrei com Deus depois. E esse aí é o maior erro dessas pessoas que fizeram tudo isso. Então, junto com isso veio a minha própria família, que me jogou mais para baixo ainda, que confirmaram coisas que eles nunca tinham visto, né? Provavelmente minha mãe e meu pai falaram realmente que eu fazia esses atos, né, de consumir matéria fecal. Nunca tiveram nenhuma prova. Daí o mundo inteiro começou a tentar me filmar, provar que isso era verdade, ou que estava tentando, que era tentava começar a provar que aquilo era verdade, que eu era um merda, que eu não valia nem viver, entendeu? Um monte de gente queria me matar por causa de rumores e outras coisas. E a minha família piorou ainda a situação. Então eu tô até hoje tentando resolver isso. E eu não sei se fazia parte do destino ou não, porque esse problema se tornou um problemão, gente. Um problemão do qual eu fui mantido no segredo. Porque o governo não queria, ninguém podia me contar o que tinha se passado e o que estava se passando. E eu tô sendo sincero. E eu sei que criaram essa foto ela me mandou quando a gente tava junto. Eu peço perdão pra Sara.
pelo que eu devo ter feito na vida dela. Eu peço perdão se eu fui um idiota com ela, se eu não soube amar ela. Eu peço perdão se eu estraguei um relacionamento que ela tinha ou não. Não era minha intenção, nunca quis machucar. E eu fui impulsivo, se eu falei alguma coisa dela, eu tava na minha vida privada, dentro da minha. Eu tava vivendo no meu trabalho, entendeu? E se eu falar alguma coisa no meu trabalho, é porque eu tava no meu cotidiano e eu achava que eu tava só com os meus amigos ali. E tudo. E pra vocês terem noção que isso é algo espiritual que aconteceu, que todo mundo me traz. Todo mundo. Todos que eu amei, próximo, que foi amigo ou não, acabou prejudicando minha vida, acabou me trazendo sofrimento terrível, terrível. Toda essa história me trouxe um sofrimento terrível. E Deus faz parte disso. Diz o que quiser. Satanás, Deus tem um plano para a vida de cada um e Satanás tinha um plano também. E infelizmente naquela época o plano que foi executado não era o plano de Deus, foi o plano de Satanás. E digam o que quiser, é verdade. E eu não sou essa pessoa que diziam que eu era um merda. Eu não sou um merda. Eu tenho meu valor, até hoje eu tenho meu valor. Diante de Deus eu tenho minhas competências e até hoje eu tenho minhas competências. E eu sei que eu sou uma pessoa digna. Eu sou uma pessoa fiel, certo? A outra mulher lá que eu tive, ela é uma prostituta. O Oceano, ela chegou a vender o corpo dela. E eu não traí ela uma vez. Não traí ela uma vez. A Verônica não traiu uma vez. Eu não tô falando que eu sou melhor porque eu não traí os outros. Eu só tô falando que o mundo inteiro teve errado. É isso aí.